Borges da Costa, 363, bairro Jeremias, Campina Grande, Paraíba. Telefones 33430810 e 987502348. Uma emissora da Associação Cultural do Bairro do Jeremias, entidade sem fins lucrativos. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade dos seus idealizadores. Quem sou eu, para que o Deus de toda a terra se preocupe? Você ouve na Rádio Shalom FM, todas as sextas-feiras, às 19 horas, o programa Salvo pela Graça, na apresentação de Flávio Palmeira e Richard Almeida. Venha meditar conosco e ser edificado pelo poder da Palavra de Deus, através de profundas mensagens do Evangelho de Cristo, e leve essa maravilhosa graça para o seu lar e para a sua vida. Tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como o vento. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer. Graças e paz, boa noite. Motivo de alegria, né? O Senhor nos trazer até esse lugar para falar das suas grandezas e suas maravilhas, né?
ouvindo Isaías 53, cantado pelo Projeto Solo, né, que é a Bíblia cantada, onde não havia nele nenhuma beleza, nada que pudesse nos atrair. Isaías disse que ele era rejeitado por todos os homens, mas mesmo assim, ele carregou nossas dores, né, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras, sobre as suas enfermidades, nós fomos sarados. Então essa é a nossa esperança. É um Deus que se compadece das nossas fraquezas, né? E pela sua misericórdia, Ele tem nos amado com amor incondicional. É o amor que não põe condição para amar, né? O ser humano, ele ainda coloca uma condição para amar. Mas o nosso Deus, Ele nos ama incondicionalmente. Porque Cristo, Ele nos deu a vida, a ovelha muda que foi ao matadouro, né? Diante dos tosqueadores, não disse sequer uma palavra, né? Diante daquele que os esmagaram, né? E Ele fez isso por nós, né? Para aplacar a ira de Deus, e é o único sacrifício que Deus recebe, né? Quando nós éramos ainda pecadores, ou seja, quando aquela culpa ainda nos condenava. E mediante essa obra perfeita, nós temos a esperança que, chegando a esse trono da graça, no tempo oportuno alcançamos a sua misericórdia. Então, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, né? Agradeço a Deus pela vida dos amados ouvintes, pela vida dos meus familiares, meus irmãos, meu irmão, minhas irmãs, meu pai, minha esposa, minhas filhas, né? Os ouvintes, os irmãos em Cristo Jesus. Eu agradeço pela vida de todos e que Deus em Cristo possa nos abençoar e nos dar dias, né, cheios de sua graça, de sua misericórdia. Amém. Boa noite, graça e paz a todos. Motivo de alegria a gente estar mais uma vez aqui, né, para falar das grandezas do nosso Deus. E coisa boa é a gente saber que a gente é fruto de um trabalho tão maravilhoso como aquele que foi o de Cristo. Amém. Nós somos fruto da cruz. O trabalho dele frutificou e nós somos o fruto do penoso trabalho dele. Eu quero agradecer a você aí que está ouvindo, você que está nos vendo, toda a minha família, meus amigos. Pedir a Deus misericórdia e graça, porque a gente vai falar das grandezas da sua palavra e mediante a sua iluminação nós estamos aqui para declarar a grandeza e a soberania do nosso grande Deus. Vou dar um alô aqui, bem rapidinho aqui para minha esposa Cláudia, meu filho Isaac, meu pai, minha mãe, minha irmã Sonado, que está ouvindo aí, vendo a gente, meu amigo Kelvin, Val. Que Deus abençoe todos vocês aí, meu amigo Santino. E vamos embora falar de Jesus. Eu estou vendo ali, ó, a minha esposa Angélica Lino. Ela diz: louvado seja o Senhor por mais um programa. Glória a Deus. E ali está Ana Cláudia. Ana Cláudia é minha mulher. Sua esposa, né? Então, desde já, mando um abraço para minha esposa Angélica Lino, né? Também para minha filha Alice, a outra filha Ana Luísa, para meu irmão Fábio, Joelma, Joselma, Sandra, Fabiana, né? Todas as minhas irmãs também. Fabiana. E a meu pai, seu Palmeira, a Fabiano, Nilda Alves, Socorro Salgueiro, né? Socorro Salgueiro, que está ali dizendo boa noite, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a vocês. Nilda Alves, paz do Senhor Jesus. Amém. Falo de Bodocongó, né? Aleluia, aleluia, eu creio. Fabiano, graça e paz, meus amigos. Diácono Fabiano, né, que é companheiro de Marcondes. Tem um programa aqui aos domingos, Voz da Verdade, de 11 às 13 horas, todos os domingos. Então, que Deus seja louvado. Hoje nós temos como tema, né, da nossa programação somente as Escrituras. Esse é um brado da Reforma Protestante, que já... A Reforma Protestante já tem 504 anos, mais ou menos, né? Mais de 500 anos, mais de meio milênio, né? Vamos dizer assim.
e que a reforma quer dizer uma coisa interessante. A reforma, ela parte de uma coisa que perdeu a forma, né? Uma coisa que tinha forma, se ela perdeu a forma, ela precisa de uma reforma, né? Então, para retornar à forma. Então, um dia a igreja, a palavra, ela tinha uma forma, ela tinha um formato. Não é que nós vemos a igreja de Atos, ela tem um formato, ela tem um ideal, ela tem um alicerce, ela tem um norte, ela tem um caminho a seguir, né? E com o passar do tempo, essa foi perdendo-se a forma. Então, nos brados da reforma, que ele diz, ela fala de 5 pilares, né, da igreja, ou seja, do ajuntamento dos santos. A igreja são as pessoas e não paredes, não construções de concreto, não são isso. A igreja são formadas por indivíduos. O templo é apenas um lugar onde a igreja, que é um organismo vivo, se reúne para adorar ao Senhor, né? Então, assim, somente a graça, né, era um dos brados da reforma, somente pela fé, somente a Escritura, somente Cristo e somente a Deus a glória. Então, esses eram os brados da reforma protestante, que teve a sua explosão em Martinho Lutero, como a gente sabe, na catedral lá de Wittenberg, né? Ele vai colocar, prega na parede as 95 teses, né, da reforma protestante, ao ponto que Martinho Lutero foi assassinado por conta disso, e ele não nega, que ele disse negar as teses era negar a sua consciência. E hoje a gente vai falar sobre esse tema, que é sola scriptura, ou no latim quer dizer isso, né? Sola scriptura, e no português quer dizer somente a Escritura. Supremacia das Escrituras. Justamente, somente a Escritura, ou seja, somente a Escritura ela é suficiente. Então, a reforma é isso, é dar forma ao que perdeu forma. Então havia, até em Atos dos Apóstolos, a gente vai ler aqui um texto, só para a gente endossar essa fala, que nós ainda estamos na introdução, vamos passar algum tempo nessa introdução, né, para a gente nortear o que nós queremos falar e tratar com os irmãos nessa noite, né. Em Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, versículo 42, né, ele vai dizer assim, Richard: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então essa era o pilar, essa era a forma, o formato, né? Esse era o modelo da igreja, era a perseverança na doutrina dos apóstolos. Então essa aqui era a perseverança. É a perseverança da igreja, dos primeiros irmãos, que depois da pregação de Pedro, que aquelas 3.000 almas se convertem e tal, que ali era o nascimento da igreja, a igreja primitiva e tal. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, eles tinham tudo em comum. Comunhão é isso, que é meu é teu, tudo era comum a todos, né? Na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Então esse era o formato. Então o principal eu quero focar só na doutrina dos apóstolos. Era o pilar da igreja. Esse era o pilar. Qual era a doutrina dos apóstolos? Em que se baseava o ensinamento dos apóstolos? Era o ensinamento sobre o que eles tinham visto, o que eles tinham vivido, de quem eles tinham aprendido, o que eles tinham sido instruídos e de quem eles tinham aprendido. Ou seja, Cristo e esse crucificado. A pessoa de Cristo, a sua obra, ou seja, o rei e o seu reino. Era disso que eles tratavam. Amém? E você vai ver que aqui é um pilar de 3 coisas, né? Doutrina, né? Ensino, partir, né? Comunhão e oração. Justamente. O principal ensino, né? Com o ensino você sabe como você vai comungar, como você vai ter o relacionamento com os irmãos, e a oração. Crescer na graça através de oração, através do ensino, através da comunhão. Isso aí vai dar o crescimento da igreja. Com o passar do tempo, a igreja foi perdendo essa essência. Foi até que Deus levanta Martinho Lutero e veio a reforma para trazer de volta a essência que tinha se perdido com o passar do tempo. Para você ter uma ideia, a Bíblia ela foi escrita
teve mais ou menos 40 pessoas que escreveram a Bíblia. 40 escritores. 40 escritores, porque o autor é só um. O autor é um, né? É um. Exatamente. E você vai ver 40 pessoas vivendo aproximadamente 1.500 anos de diferença um para o outro. 300 anos, 400 anos de um para o outro, 700 anos de um para o outro. E você vai ver que a mensagem ela é bem certinha. Progressiva. É maravilhosa. As escrituras é maravilhosa. Antes de mais nada, vamos fazer uma oração, pedir a Deus que nos dê a iluminação da sua palavra nesta noite. Justamente. Dentro dessa palavra introdutória, você pode orar para que a gente dê início. Né? Amém. Soberano Deus e eterno Pai, nós te glorificamos, Senhor, porque Tu és digno de toda a honra, toda a glória, Senhor Deus. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos iluminar e nos dê a graça de falar da Tua grandeza, da Tua palavra, Senhor. Porque tudo se fez através da Tua palavra. A Tua palavra não somente fez tudo, mas ela mantém tudo, Senhor Deus. Ela é poderosa, é eficaz, ela é vida e ela gera vida, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo, Pai. E fala conosco através da Tua palavra. É assim que nós oramos pelo mérito do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Bendito seja Deus. Então, como você estava falando, Richard, são 40 escritores. Isso. Né, e um só autor. Em 1.500 anos, a compilação, né, tremendo do Velho Testamento no livro Malaquias. Né, o início do novo, ali que chama o período intertestamentário, né, que é 400 anos de Malaquias para Mateus. Aí Deus levanta o profeta João Batista, que já é profetizado lá em Isaías 40, né? João Batista começa a preparar ali, falar do reino de Deus, arrependam-se que é chegado o reino dos céus. Jesus, quando inicia o ministério, também começa a falar dessa mensagem. Os apóstolos também, aqui em Atos Apóstolos, a mensagem é a mesma, arrependam-se que é chegado o reino de Deus. Então, a Escritura, ela tenha essa função dela trazer a ideia de Deus para o homem, mostrar quem realmente Deus é. Então, a Bíblia vai até o século, o ano 300, né, o terceiro século após Cristo, a Bíblia era pregada de forma tal, mas depois começou a vir as infiltrações até chegar em Constantino, que é quando fica a igreja, né, vamos supor, a igreja em Roma. Roma era o império maior daquela época, só citando assim uma questão bem rápida, histórica, para não perder tempo. Né? Então, lá em Constantino, ele faz uma igreja só, né, que era a igreja católica romana, né, quer dizer, católica quer dizer universal, mas era uma igreja universal romana, de Roma, né, que era um império romano, era o maior, né? Se tornou a religião do império. É a religião do império. Então ali, né, a gente vê que lá essa era a ideia de Constantino. Então a Bíblia foi traduzida para o latim, né? Do grego, do aramaico e do hebraico. Eram os 3 idiomas bíblicos, né? Hebraico, Velho Testamento, um novo, grego e aramaico. Aí trouxeram para o latim, né? A Vulgata. E ali no latim, o que é que eles fizeram? Eles tiveram trancaram, né? Eles tiveram um monopólio da Bíblia, a Igreja Católica. E era uma coisa só para os eruditos, só para os ricos. E eles fecharam. Até que Martinho Lutero, ela fez a primeira tradução, foi para o alemão. Isso. 1517. Ele faz essa tradução para o alemão. E interessante que foi a partir do texto, eu vou até ler esse texto de Romanos, Richard, se você puder ler, Romanos 1, 16, 17, que foi o texto que foi quando Martinho Lutero abriu os olhos, quando o Senhor abriu os olhos dele para a revelação, porque tinha as indulgências, tinha a questão do purgatório, que você, né, todas aquelas coisas que foram criadas em relação às Escrituras. E Martinho Lutero, o Senhor vem abrir e ele vê a carta aos Romanos ao ponto de ele saber decorar da carta aos Romanos. Martinho Lutero sabia toda a carta aos Romanos de cor. Era uma coisa incrível. E foi a partir desse versículo 16, 17 que ele disse, não, peraí, se a salvação é por graça, é pela fé, então não é pelas obras. Então ele começou a questionar, foi daí que surgiu as 95 teses
que ele E a igreja romana estava vendendo a salvação, né? também era um negócio, né? Olha só o texto. Porquanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro judeu, assim como do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ou seja, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, né? E a justiça de Deus se revela em quê? Neste evangelho, do início ao fim, pela fé, porque o justo Vive pela fé. ele vive financiado por essa fé, né? Ele é mantido por ela. É mantido por ela. Então essa era a defesa. Esse é o grito, né? Então somente a escritura, vamos voltar para a escritura. Então havia o que tinha forma em Atos, a doutrina dos apóstolos, ela perdeu forma. Então precisou dessa reforma para ganhar de novo forma. Então nos dias de hoje nós precisamos da reforma em nossas vidas, como nós interpretamos as escrituras, né? Porque a Bíblia ela não pode, ela interpreta a própria Bíblia. É uma regra da exegese, do estudo, né? Da teologia, do estudo. E teologia quer dizer isso, né? Ninguém vai estudar Deus, a gente estuda sobre Ele. E o único livro que fala dele é a Bíblia. Então, se eu quero saber quem é Deus, eu tenho que estudar a Escritura, que é o livro, né? É o manual, né? De Deus, é o manual que Deus deixou para a gente, é a forma que Deus, né? Pode continuar. Posso? Então, é a forma que Deus escolheu para se relacionar com as suas... Se comunicar, se relacionar com a sua criação, com essa forma verbal. Por isso que Ele nos fez racionais, né, com a ideia de interagirmos com Ele através da palavra, né? Mas isso mesmo. Engraçado que Deus ele fala de forma verbal até chegar a Moisés. Não que ele não continuou falando de forma verbal, mas quando ele chega em Moisés, ele manda Moisés escrever. É como se ele tivesse, escreva aqui, porque aqui vai ser um documento de tudo que eu falei, para saber o que eu estou falando. Porque já imaginou uma conversa falada muitas vezes de várias pessoas, ela é tendenciosa a mudar de direções. Por isso que Deus disse, escreve. E olha onde ele mandou escrever. Nas pedras. Tremendo demais. Então é isso, né? Então aqui, somente as escrituras, né? Eu trouxe um texto, uma parte, né, de um teólogo chamado Vincent Chen, que ele diz que as escrituras se revelam como o universo de Deus. Ou seja, se você quer encontrar Deus dentro do seu universo, dentro do ambiente que Ele habita, e tal, na Escritura, né? Vamos supor, é o universo dele, é o oceano, não é a galáxia onde Deus está, né? É o seu território, né? Onde Ele habita, onde a gente encontra falando sobre suas grandezas, sobre quem Ele é, sobre os seus feitos, né? Sobre como Ele se revela, como Ele interage, sobre os seus atributos. Tudo a gente percebe olhando as Escrituras, né? Somente sua interpretação sobre tudo está correta. Ou seja, quando eu olho para a Escritura, né, que é escrita há milhares de anos, ela é quem vai interpretar todas as coisas. Ou seja, a Escritura, ela está acima de tudo. Então tudo eu tenho que lançar no crivo da Escritura, né? O caminho inverso é o contrário. Eu não posso pegar eu não posso pegar a Bíblia e levar a cultura, levar a filosofia, levar a qualquer outra ciência, a medicina, o que foi dizer, será que passa no crivo dessas ciências? Não, pelo contrário, toda a experiência eu tenho que levar o crivo das Escrituras, e a Escritura aprova isso. Né? Ela é a régua de fé, né? Ela é a régua. Ela é o prumo que... É a medida, né? Dá a medida certa. A vara de medida, vamos dizer, isso, né? A Escritura. Isso. Ela é a interpretação sobre tudo. A interpretação dela sobre todas as coisas está correta. Porque é a partir dela que nós temos conhecimento de como tudo foi criado. Para quem é criacionista, lógico, né? Então é isso. Essa ideia do mundo ter
de tudo se ter feito de uma explosão, porque me diga uma coisa, como é que do nada surge tudo? Porque até o nada teve um criador por nada. Porque Deus disse que antes de tudo ele já era. Antes do nada ele já era. Em Colossenses, né? Tá dizendo que as coisas visíveis e invisíveis. Olha só. As coisas visíveis e invisíveis foram criadas por ele. Por ele são todas as coisas. Eu acho que essa gente que cria nisso, ele tem muita fé para crer nisso. Tem que ter mais fé. Tem que ter muita fé. É isso, né? E Deus revelou seus pensamentos para nós através das palavras da Bíblia. Segue-se, portanto, que uma ignorância da teologia significa que a interpretação de alguém de cada assunto carecerá do fator definitivo que ponha nessa perspectiva correta. Ou seja, se um indivíduo que não se debruça, não estuda, não se detém o estudo da teologia, né, Theos, né, Deus, estudo sobre Deus, não é estudar Deus em si, estudar sobre ele. Então, a teologia estuda sobre esse Deus que se revela através das páginas da Escritura. Então, quando nós estudamos sobre Deus, se nós tivermos uma ignorância teológica, significa que a minha interpretação ela vai estar carente. Vai estar carente desse significado, que a Bíblia é o universo de Deus, que a interpretação dela está correta sobre tudo, que ela é a régua de medida, que ela é a vara que mede todas as coisas, que só ela é suficiente, que ela é infalível, que ela é inerrante, ela que ela tem é resposta para a inalterável. ciência, ela tem resposta para a sociedade, ela tem resposta para tudo. Para tudo, para a criação. Criação, tudo. Não é? Então você vê, né, que Deus diz no princípio, a terra era sem forma, vazia, Deus criou e ele vai haja luz, e viu Deus que era bom, muito bom e tal. E você vê que Deus não gasta tempo explicando biologicamente como ele criou as coisas, mas ele gasta tempo falando do homem, da relação do homem. Ele, né, você vê que essa formou questão Deus, o homem, é rico em detalhes. Né? Essa questão da relação. E viu Deus que era bom e era muito bom. Justamente, então é isso, né? Então parte daí. Na área da ética, por exemplo, é impossível apresentar qualquer princípio moral universalmente obrigatório sem reconhecer a Deus. Até os conceitos de certo e errado permanecem indefinidos sem sua revelação verbal. Ou seja, a questão de certo e errado, a gente só sabe a partir das Escrituras. Foi a Bíblia que revelou. A Bíblia quem revela ao homem essa ideia de, universalmente, todo o conceito de certo, errado, da ética, da moral, a gente só sabe por conta das Escrituras. As Escrituras quem trouxe à tona esse conhecimento. Então a Escritura traz, nos revela todo o padrão de ética, de moral, do certo, do errado, né? Como diz aqui. Sem ela a gente estava perdido na nossa própria escuridão. Na nossa própria escuridão, sem saber. Né? Então é isso, né? E visto que a Bíblia é a única revelação divina, objetiva e pública, o único modo de se recorrer à autoridade de Deus é apelando pela Bíblia. Ou seja, ela é a única revelação, né? Ela é a única revelação divina é a Bíblia. A única revelação divina que Deus se revelou ao homem está aqui nos 66 livros, né? São os 39 do Velho com os 27 do Novo. 66 livros que são suficientes, né? Então somente as Escrituras é isso. Se não estiver nos 66, então Deus não falou. Se não tiver, porque se eu disser que algo está fora desses 66 livros, eu estou afirmando que os 66 livros não é suficiente. Não são suficientes os 66 livros. Então aqui é o seguinte, os 66 livros, eles são sim suficientes. Eles são suficientes, né? Para o meu viver diário, para o meu viver devocional, para essa vida, como também para a eternidade. Não é isso? Nosso grande problema é a preguiça. Preguiça de ler, de se debruçar. Porque como é que você diz que ama alguém e não procura entendê-lo, não procura saber seus gostos,
não procura saber a maneira que ele se porta, como ele quer. Se você gosta de alguém, se você ama alguém, você quer saber mais dele, você quer se aprofundar mais dele. E para se aprofundar, para querer chegar mais perto de Deus, só existe uma maneira, é através da Bíblia. E estudar teologia não é um bicho de sete cabeças não, porque muita gente pensa que estudar teologia tem que fazer um curso. Não, meu irmão, leia a Bíblia. Ore a Bíblia, cante a Bíblia, escute a Bíblia, procure pessoas que tenham conteúdo bíblico para falar. Tá entendendo? Não tem segredo não, é ler a Bíblia, escutar pessoas que tenham conteúdo. Tá entendendo? E vai aprendendo. Não é obrigado você fazer um curso. Não, se você tiver oportunidade, faça. Mas também não é obrigado não, porque a Bíblia em si explica ela. Ela é viva. O único modo de recorrer à autoridade de Deus é apelando para a Bíblia. Não tem outro modo. Você só pode recorrer à autoridade de Deus e, recorrendo à Bíblia. E é na Bíblia que a gente vê, como você estava falando aí, né? Pronto, eu conheço o temor ao Senhor, o princípio da sabedoria. Eu aprendo isso por quê? Porque eu leio a Bíblia. Isso está na Bíblia. O que é o temor ao Senhor? O temor ao Senhor, dentro do temor está a consideração às suas leis, o respeito. O temor ao Senhor me leva a... Mas também dentro do temor do Senhor, eu entendo que Ele é generoso. Eu tenho temor. Ele é generoso, Ele é bondoso, Ele me dá as leis, Ele é gracioso, mas Ele também, Ele me pune. E Ele causa medo. Também, justamente. Né? É o princípio da sabedoria, porque Ele diz que se eu não seguir, tem a questão da punição também. Não é? Mas também, lendo as Escrituras, eu vejo esse Deus que diz: bem-aventurado ao homem a que o Senhor jamais vai imputar o pecado, porque é um ato gracioso. Não é? Mas Ele diz que se eu continuar no pecado, eu não tenho parte com Ele. Não é? Então também ali há um temor. Então as Escrituras me revelam quem são esse Deus. Hebreus 10:31 vai dizer: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, lendo a Escritura, a gente começa a ver quem é esse Deus. Como é esse Deus, como Ele se revela na sua Escritura. Aí aqui, no segundo parágrafo, ele diz: alguém pode reivindicar conhecer a Deus através da oração e da adoração. A gente conhece muitas pessoas que dizem: não, mas eu conheço a Deus, eu não preciso ler, eu não preciso estar estudando, eu oro com Deus, todo dia eu faço minha oração, eu adoro Deus aqui, eu escuto meu louvor e tal, eu tenho minha adoração a Deus, e diz que conhece Deus dessa forma, né? Mas tanto o objeto como a prática da oração e da adoração permanecem indefinidos até que esta pessoa estude teologia. Até que ela estude. É uma indefinição. Eu não tenho definição. Para quem? A quem é que eu estou adorando? A quem eu estou orando? Se eu não conheço. Entendeu? A mulher do poço. Justamente. João 4:22. Senhor, meus pais disseram que é no monte e o judeu disse que é no templo. Onde é? Mas ela tinha um certo conhecimento, mas não era o conhecimento real de quem era Deus. Justamente. Jesus diz: não é lá e nem aqui, é em espírito e em verdade. Não é um lugar, é como. E para você ter uma adoração perfeita, uma adoração verdadeira, tem que conhecer. Justamente. Vós adorareis 4:22. Leia aí. 4:22 de João. Vai procurando enquanto eu vou adiantando. Antes de poder orar e adorar, essa pessoa deve primeiro determinar a quem ela deve oferecer isso. Tá vendo? A quem ela deve oferecer isso. Subsequentemente, ela deve determinar, a partir da revelação bíblica, o modo no qual ela deve oferecer a oração e a adoração. Mediante a Escritura, como é a regra de fé e prática, a vara de medida, mediante o estudo das Escrituras, é que eu sei como é que eu adoro, como eu oro, é como eu vou me relacionar com esse Deus. 4:22 de João. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Está vendo? Vós adorareis o que não conheceis. Jesus disse para aquela mulher samaritana no poço: vós adorareis, vós adorarás, vós adoram, vocês adoram aquilo que vocês não conhecem. Mas nós, os judeus,
Por conta dos escritos, adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Quem é que dá essa informação aos judeus que a salvação vem dos judeus? Os escritos. Somente as escrituras podem situar o homem, nortear o homem. Ela é a bússola para o viajante, né? Ela nos dá esse norte para a gente saber a quem nós estamos orando, a quem nós estamos adorando, para onde nós devemos olhar, né? Que o escritor hebreu diz, olhando firmemente para o autor e consumador da tua fé. Para onde nós devemos olhar, é para ele. Por isso que a gente vê tanto erro no nosso meio, em termos de louvor, em termos de pregação, porque não se debruçam, não buscam as informações aonde é a fonte verdadeira. Buscam fontes externas e não vai direto na fonte. Justamente. Por isso que a gente vê louvores que, meu Deus, fala mais do homem do que de Deus. Deus é o coadjuvante na história do homem. Você vai ver pregações que, daqui a pouco a gente vai falar, né? Parece até evangélica, mas evangélica não tem nada. Não é nada. Como você falou, é uma coisa muito pertinente, muito interessante. A fonte, eu tenho a fonte, somente as escrituras. Somente a escritura, ela é suficiente. Por si só. Não, nem aumenta, nem diminui. Nem acrescenta, nem Não, ela é suficiente. Se eu tenho aqui a fonte, e eu posso beber da fonte, por que eu vou beber lá na ponta do rio, onde a água já foi, e com ela já foi levando folhas, garranchos, restos, restolhos, ela já foi levando um monte de coisa até que eu venha beber. Olha que interessante. E vai chegar lá toda, né? A água vai chegar toda suja, né? Já contaminada. Então eu bebo da fonte, que eu tenho certeza que aqui ela vem límpida. Olha só que interessante, quando eu estava tirando a minha habilitação, eu fui fazer o teste lá, a baliza para carro. Aí tinha uma senhora lá ensinando o pessoal a fazer a baliza. Ensinando lá, e eu fiquei calado olhando aquela situação. Olha só que coisa que falando agora me veio à memória. E era a minha primeira vez, né, fazendo a baliza de carro, e aquela senhora estava ensinando o pessoal lá. E eu fiquei calado assim, e tinha uma menina do meu lado, a menina fez, tu tá ouvindo? Eu disse, olha, não dá ouvido não. Porque é o seguinte, a gente foi instruído pelo instrutor. Vamos fazer o que o instrutor mandou e acabou. Se você quiser ouvir ela, beleza. Mas eu vou fazer o que o meu instrutor mandou. Eu fiz o que o instrutor mandou e passei de primeira. Aquela mulher que estava ensinando, ela já é no 4º reteste. Sabe qual é o nosso problema? A gente dá ouvido a pessoas que, no lugar de você ir direto na fonte, aonde você aprendeu, escuta o que é certo. Atalhos, né? Meu irmão, como é que uma pessoa que estava fazendo 4 retestes tinha condições de ensinar os outros? Justamente. O nosso grande problema é esse, a gente dá ouvido a quem não tem. A gente vai buscar em fontes aleatórias, onde a gente tem uma fonte de manancial viva na nossa mão. Pronto, essa mulher aqui, essa samaritana, lá na frente, quando o povo da cidade escuta Jesus, aí eles dizem, olha, a gente cria, mas agora a gente crê, porque a gente está ouvindo do próprio Jesus falar. Não só porque tu disseste, mas não só porque tu disseste, estamos vendo. Tá entendendo? Olha, você falou, beleza, mas agora a gente tem ele aqui falando pra gente. Justamente. Aí ele diz aqui, olha, a Escritura governa cada aspecto, né, da oração e da adoração. O conhecimento de Deus, portanto, vem de sua revelação verbal. Deus se revela verbalmente, através da palavra, verbalmente. Ele se revela, é um Deus relacional, é um Deus que é transcendente, mas ele é imanente, né? Ele é transcendente, mas ele é imanente, ele se relaciona. Através da encarnação, é o Deus conosco, Emmanuel, como o profeta profetiza, né? Se chamará Emmanuel, Deus conosco. O que quer dizer isso? Deus ele está acima, Deus ele está entre nós e Deus está dentro de nós. Em nós, Olha só. E não de, olha, não é, portanto, não vem de revelação verbal e não de meios ou exercícios religiosos, não verbais. Né? Ou seja, muita gente acha que esse relacionamento vem de exercícios não verbais, exercícios religiosos. Não é. Essa interação com Deus vem do conhecimento de Deus através da Escritura. Através desse relacionamento verbal, de eu conhecer Ele. Até na oração eu oro com a Bíblia.
né? Eu tenho que orar com A as Bíblia é quem me escrituras. ensina a orar. Ensina a orar, verdadeiramente. justamente, tudo é as escrituras, né? A maioria das pessoas que resiste aos estudos teológicos não pensa sobre tais questões, mas são capazes de orar e adorar assumindo, frequentemente sem garantia, o objeto e a maneira destas práticas espirituais. Um slogan que reflete a atitude anti-intelectual de muitos cristãos diz: "Dê-me Jesus e não exegese". Então a gente escuta muito isso, né? Os irmãos assim que não gostam de estudar, os irmãos que têm uma aversão, os irmãos que são alheios a essa prática do estudo das escrituras, de procurar isso, eles dizem assim: não, eu não quero saber de teologia não, eu quero é Jesus. Mas só que a teologia é o que revela Jesus. Eu não tenho como conhecer Jesus sem o estudo das escrituras. E o que é que Jesus diz? Examinar. Examinar o que é? Estudar. Justamente. Não é isso? Porque elas testificam de mim. Justamente, é isso aí. Contudo, é a Escritura que nos dá informação sobre Jesus. E é através da exegese bíblica que averiguamos o significado da Escritura. Sem exegese, que a exegese quer dizer explicação, você lê o texto que tem no texto. que tem no texto. Isso. Tem muita gente que faz exegese, Coloca. não é exegese. Né? Exegese é você ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Isso Tirando do texto. isso aí é pregar. Não fugir do pregar texto. Isso, né? Isso. Então a ideia é isso. Né? Então ele diz: sem exegese, portanto, ninguém pode conhecer Jesus. Deve-se apenas testar essa afirmação, questionando aqueles que dizem tais coisas, com este slogan sobre o que eles sabem sobre Jesus. Na maioria das vezes, sua versão de Jesus não se parece nem remotamente com o relato encontrado nas Escrituras. Né? Isto significa que eles não o conhecem de forma alguma, sem falar de outros tópicos teológicos importantes. Ou seja, geralmente as pessoas que falam isso: eu quero lá saber de estudar a Bíblia, eu não estou nem aí, eu quero é Jesus. Pode prestar atenção que essas pessoas não conhecem como Cristo se revela nas Escrituras, não sabem nada sobre os assuntos centrais da fé cristã. É um Jesus de boné, é um Jesus que fala gíria, é um Jesus que aceita tudo. É um Jesus que é um serviçal, é um Deus que não Noel. é soberano, é um Deus que é soberano até a hora que eu quero, Isso. até onde eu quero, né? E como eu E quero. as Escrituras mostram diferente. Diferente, que Deus ele governa todos os eventos, né? E tudo, né? E todas as coisas, né? Então a gente vê aqui, ó, né? Isso significa que eles não conhecem de forma alguma, sem falar em outros tópicos, né? Como a gente falou, tais como infalibilidade bíblica, eleição divina e governo da igreja. O que temos de dizer é: dê-me Jesus Através da exegese. através da exegese. Então essa aqui é a frase que cabe, é melhor. Você dê-me Jesus através da exegese, ou seja, dê-me Jesus através da explicação bíblica. Me mostra Jesus através dos textos sagrados. Vamos ler. O eunuco. O eunuco também, que é Atos, né? Atos 8. Não, mas fala aquilo que tu ia falar. 1 Coríntios 15, vendo agora na cabeça, 1 Coríntios 15, 1, 2 e 3. Né? Irmão, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebeste e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão. Porquanto o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. Tá vendo? Antes de tudo, o que vos entreguei, que também recebi. Cristo morreu pelos pecados. Aí ele diz: segundo o quê? Segundo as Escrituras. Que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escritura. Tá vendo? Paulo disse: o que eu recebi, Paulo recebe do Senhor, que ele diz: o evangelho que eu recebi não foi de homem nenhum. Ele disse: Cristo foi morto segundo as Escrituras.
e ressuscitou segundo as Escrituras. Então esse era o assunto. Agora vamos ler 3:10, né? Só para a gente ver qual era a doutrina dos apóstolos e por que foi necessário essa reforma, trazer de novo a forma. Então na minha vida, na minha teologia, eu preciso estar alicerçado para que a minha teologia ela cresça com essa forma, que ela cresça, a essência verdadeira. Justamente alicerçado nesse formato, né? Que é 1 Coríntios 3:10. 3:10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, através das Escrituras, a gente vê Paulo dizendo, segundo a graça de Deus, segundo a bondade, o favor imerecido, Deus separa Paulo, né, através da revelação de Cristo, como um construtor, como um edificador. Mas ele disse que qual é onde ele edifica, em cima de qual alicerce? Em cima de Cristo. Ele disse, e esse alicerce já está posto, né? E ninguém pode colocar outro alicerce. Então as Escrituras revelam isso, que o alicerce da vida, da fé, da prática da fé, da vida diária, da vida devocional, do nosso viver diário, da minha pregação, da minha ministração, só pode ter esse alicerce Cristo. Ninguém pode pôr outro alicerce. E a gente vê que urgentemente a gente tem que voltar somente às Escrituras, porque as Escrituras só apontam para Cristo. No Velho, a gente vê Cristo dizendo isso para os apóstolos, os discípulos no caminho de Emaús, né? Diz que de mim falava a lei, os salmos e os profetas. Né? Eles não ardiam quando ele discorria as Escrituras nos nossos corações. Quando ele ali falava de Moisés, Jesus lá diz, aqui de Moisés, os salmos, os profetas falavam de mim. Era de mim, tudo apontava para ele, né? Para ele. Então, tudo na nossa vida, toda a nossa conversação, toda a nossa reunião tem que ter esse mesmo norte. Então, os alicerces hoje é a bênção, é a vitória, é a prosperidade, é o bem-estar pessoal, físico. E Paulo vai dizer, embora que nosso corpo exterior se corrompa, o nosso interior se renova de dia em dia, de glória em glória. De glória em glória. O nosso homem interior, ele se renova. Porque isso aqui está na lei da entropia. Isso tudo está fadado a acabar, a natureza, a terra envelhecendo, nosso corpo indo embora. Tudo passará. Tudo, mas as palavras não. A gente até separou aqui também. Né? Quer acrescentar algo? Não, pode continuar. Pode continuar? Então, um repúdio à teologia é também uma recusa de conhecer a Deus por meio do modo que ele, por ele prescrito, que ele mesmo prescreveu. Um repúdio à teologia. Se Deus só se revelou aqui pela Bíblia, se eu tenho um repúdio à teologia, então eu tenho vamos dizer, um ranço, vamos dizer, né, que é a palavra da moda, eu tenho um ranço, eu tenho um certo receio de conhecer Deus pelo único modo que ele se revelou, que foi através da Bíblia. Então, quem é de Deus ouve a palavra de Deus, e quando eu abro a Bíblia, eu escuto Deus falar, eu leio Deus falando. Bem-aventurados são os que leem e os que ouvem, né, as palavras, né? Então, um repúdio a essa recusa de conhecer a Deus pelo único modo que ele nos revelou, que ele se revela, que ele nos deixa conhecer, nos se dar a conhecer, né? O conhecimento da Escritura, conhecer sobre Deus ou estudar teologia deve estar acima de tudo na vida e pensamento humano. A teologia define e dá significado a tudo que alguém possa pensar ou fazer.
ela está acima de todas as outras necessidades. Nenhuma outra tarefa ou disciplina se aproxima dela em significância. Portanto, o estudo da teologia é a atividade humana mais importante. Aí a gente vê Lucas 10:42, que é aquele evento, né, que quando... se quiser abrir, pode abrir. Mamãe vai falando. É aquele evento quando Jesus vai e para na casa de Marta, né, e Maria. Isso. E Jesus chega lá e Marta recebe Jesus e começa ali a fazer muitos afazeres, tarefas, e tem uma hora que ela diz: Senhor, não vê que eu estou muito atarefada. E preste atenção, o que ela estava fazendo era bom. Era bom. Era bom, que ela servia. Estava querendo servir, estava ali muitas... Aí Jesus diz: Marta, mas o melhor é sentar para ouvir. Marta, está muito atarefada, onde uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, porque essa não pode ser retirada. Olha só. Todavia uma só coisa é necessária. Maria, pois escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Essa não será tirada. A questão de sentar aos pés. Quando eu me debruço em cima das Escrituras, eu estou sentado aos pés do Senhor, porque a Bíblia é Deus falando. Eu estou estudando somente as Escrituras. Isso é uma preciosidade. E Ele tem resposta para tudo na minha vida. Então essa aqui, a gente está só na introdução, né? A abordagem, a inspiração das Escrituras, a infalibilidade das Escrituras, né, também, e também a suficiência das Escrituras, que é o que a gente vai tratar. Então vamos ler, Richard, o texto de Timóteo, 2 Timóteo 3, do 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Então, Paulo escrevendo na segunda epístola a Timóteo, né, Paulo diz a Timóteo, ele diz: tu, porém, né, Timóteo, que Paulo estava passando, né, na segunda epístola. A gente sabe que Paulo já estava caminhando para o martírio, né, ia ser ali decepado, né, ali nos corredores de Roma, né, ser decapitado, né? Então ele diz: Timóteo, tu, porém, permanece, ou seja, fique, se alicerce. A palavra lá em grego dá a ideia de fincar. Ancorado. Ancorar. Se ancora, fica ancorado, permanece naquilo que aprendeste. E alguns estudiosos dizem que esse aprendizado era com a mãe e a avó de Timóteo. Então tu fica ancorado naquilo, tu fica fincado nisso que tu aprendesse e que foste inteirado. Ou seja, que tu fosse por inteiro, que tu fosse domesticado, que crescesse nisso, né? Sabendo de quem o aprendeste. Sabendo de quem o aprendeste. Que a gente sabe que mais que eu fale com alguém, ou que alguém fale com qualquer pessoa, quem me ensina é o Senhor. Quem me ensina é o Senhor. Porque a interpretação bíblica, o conhecimento bíblico é Deus que nos dá, não é? A iluminação do Espírito. Porque até outra questão, a palavra, ela é revelada. A palavra é revelada. Deus revelou 66 livros. Revelou. Então, quando eu leio o que é revelado, eu tenho uma iluminação quando eu entendo. É diferente. Não é revelação. Como é que Deus vai revelar o que já está revelado? Revelado, a gente já até falou no outro programa, é o que está oculto. A palavra não já está revelada? Então, quando eu entendo o texto, eu tenho uma iluminação. Não é revelação. Deus me revelou um texto. Eu digo: e não estava na Bíblia, não? Esse texto não estava na Bíblia. Você que não entendia. O Espírito Santo lhe iluminou para que você entendesse o texto que já estava revelado. É diferente. A revelação, ela foi progressiva, né? A inspiração, né? Ela respeitou as características de cada um que escreveu. Olha só que texto bom aqui sobre a inspiração, bem rapidinho. Salmo 33, 6. Olha só.
Salmo 33:6. Que vai dizer assim, olha. Os céus foram criados mediante a palavra do Senhor, e todos os corpos celestes pelo sopro da sua boca. É como se ele soprasse a palavra. Mas é. A inspiração quer dizer isso. Inspiração. Tudo que era para ser revelado está na palavra. Tudo que era para ser inspirado está na palavra. E hoje a gente tem a iluminação para compreender a revelação e a inspiração. Porque inspirar quer dizer isso, né? Deus falou. Soprou e o homem. Deus falou e o homem inspirou. Entrou nele. Inspirou, né? Deus soprou. É o sopro e o homem inspirou. Por isso que diz inspiração, que é o texto que, né, continuando aqui em Timóteo, a gente vai citar, ainda dá tempo, faltam só alguns minutinhos, mas dá tempo. O que fosse tirado, sabendo de quem aprendeste. E que desde a infância, Paulo diz a Timóteo, desde a infância tu sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Desde a infância tu sabes as sagradas letras. Olha a importância que Paulo dá às Escrituras. Desde a tua mocidade, desde criança, tu sabes as sagradas letras que podem te tornar sábio, sabe? Para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E um detalhe, viu? Nessa época que só tinha compilado o Velho Testamento. Isso. Mas o Velho Testamento já apontava para a salvação em Cristo pela fé. Mas não era, só entendia isso quem estudava. Você vê que a maioria dos judeus não creram em Cristo. Não é? A revelação se materializou para eles e eles não entenderam. Eles não creram, né? Aí ele vai, quando ele diz no 16, que é o que é mais conhecido, né? Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Inspirada, soprada. Útil para o quê? Qual é a utilidade? Que a gente podia até deixar, Richard. A gente falou até do texto que a gente começou o estudo de Atos. Olha só, leia. Ensino para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A gente pode até continuar no próximo, né? Porque a gente ainda tem que falar da inspiração das Escrituras, da infalibilidade que tem os textos, da suficiência disso tudo, né? Fica pro próximo. A gente pega aqui de Timóteo, né? Trabalha os textos bem. Trabalha o texto e faz a conclusão desse estudo, né? Mas vamos ver. Atos 8. Lembrei aqui o texto lá do eunuco, né? Isso. Eu acho lindo esse texto. Aqui, ó, eunuco 8. Só aqui, 8:26. O 27 em diante, né? Vai ler? Ao que ele se levantou e partiu no caminho e encontrou um eunuco etíope, alto oficial administrador de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e retornando para casa, sentado em uma carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías. E aconteceu que o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: compreendes o que está lendo? Ao que ele replicou: como podereis compreender, a não ser que alguém me explique? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse ao lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que sua vida na terra foi tirada? Então o eunuco indagou a Filipe: por favor, peço-te que me esclareça sobre quem o profeta está falando, de si mesmo ou fala de algum outro? Então, o 35, então Filipe explicou, e começando esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Aí foi quando ele pede para ser batizado e tal, né? Para você ver que houve a necessidade de uma explicação, mas foi pregado a Escritura. Através da Escritura
foi explicado, foi mostrado Cristo, que é esse pilar que a gente estava dizendo. Então, somente a Escritura que nos mostra o Senhor, a sua revelação para com os homens, que nos mostra o Filho. Então, que nessa noite nós venhamos, né, retornar, nos reformar. Eu preciso. Porque a mudança tem que partir de nós. Eu preciso de uma reforma na minha vida. Eu preciso ser reformado e voltar para as Escrituras, né? E que ela seja o alicerce, né, do meu viver, do meu enxergar Deus, do meu relacionamento com Deus. Eu preciso todos os dias disso, né? Então que Deus nos dê essa graça, né? A mim, a todos os ouvintes. Vamos falar da galera? Vamos falar. Richard, quem está ali é a Nilda Alves. Sonália Almeida diz boa noite. Boa noite, Luana Sonália, Lopes, irmã. boa noite. Titio Richard e tá na área. Diz te amo, né? Afonso Félix, meus parabéns. É meu pai. Ao programa, ele diz, né? Meu coroa, minha benção. Minha mãe também, de Aponil, também está ouvindo, vendo. Deus abençoe todo mundo. Ali tua esposa também, Flávio. A minha esposa Angélica, minha filha Alice, né? E todos os ouvintes. Os que vão ficar também, vai ficar aí para os irmãos assistirem, né? A posteridade, e que Deus em Cristo os abençoe, né? Vamos orar? Posso orar? Pode orar. Senhor Deus, graças te dou, Pai. Senhor. Por tua misericórdia, por tua bondade, por teu amor incondicional. Graças te dou, Pai, por mais um programa. Graças te dou pela tua inerrante, inalterável, suficiente palavra, Pai. Por essa forma maravilhosa, grandiosa que tu prescrevesse para se relacionar conosco, que é a tua palavra. Pai, obrigado pelo exemplar, Pai, da tua palavra chegar às nossas mãos. E nós sabemos, Pai, que não é o papel, Pai, mas é a essência que contém nas palavras. Obrigado, Pai, por tudo. Pai, que sejamos praticantes, Pai, da tua palavra e não só ouvintes. Aplica, Pai, a palavra em nossos corações para a honra e glória do teu nome. Pai, abençoa cada ouvinte dessa programação, nos leva para casa em paz, Pai, debaixo das tuas potentes mãos. Nos dá uma noite de sono reparador e fica conosco, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. E uma boa noite. Boa noite a todos. Não apenas por quem sou, mas porque tu és filho.